Saudações a todos os caríssimos. Estamos em estúdio com um dos maiores rostos da IASD, Leonardo Gilberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa parte aqui é um dos maiores. Não combinamos. Exatamente. Se implementou aqui. Enfim. E hoje nós temos um tema de extrema importância. O que o cristão deve fazer quando o relacionamento termina? Quando o relacionamento termina, terminou, né? Não demora mais. Fica tranquilo. Exatamente. E já agora aproveite deixando o seu like, comenta, partilhe e siga nossas redes. Thomas Pod YouTube, Thomas Podcast TikTok e Thomas Pod Facebook. Leonardo Gilberto, segundo a Bíblia, né, o fim de um relacionamento é um momento de dor, de muita dor. E o que fazer quando isso acontece? Certo. O que eu disse no início, né, não leve em consideração. Quando o relacionamento termina, é um momento de dor. Né? Infelizmente, alguns, quando o relacionamento termina, não é tão doloroso assim para eles, porque entraram no relacionamento para brincar, então o término tem sido mais alívio do que dor. Mas para aquelas pessoas que planejaram, né, planejaram um futuro com o outro lado, quando termina é um momento sim de dor. E quando o relacionamento termina, o que nós precisamos fazer é se perguntar por que o relacionamento terminou. Onde é que estava o problema? É em mim ou no outro lado? Bem, no outro lado não nos interessa muito saber, né? Vamos ficar mais para o nosso lado. Se o relacionamento terminou por problemas meus, né? Então eu devo procurar saber onde é que eu falhei. Se calhar não fui carinhoso, não dei atenção, faltou mais compreensão, sou alguém muito complicado, me irrito com facilidade, sou alguém ciumento. Então, preciso identificar os problemas no meu caráter para não cometer o mesmo erro no próximo relacionamento. Exatamente. Porque senão estarei partindo de relacionamento a relacionamento. E o problema fica, onde é que está o problema? Estou sempre a terminar. Mas, afinal de contas, o problema está comigo. Então, eu devo resolver o problema para que nos próximos relacionamentos eu não tenha problemas novamente e resultar em término. Ok. Ou se calhar era um jogo, né? Desse Não jeito, deram conta. né? Então tem que terminar. E então, o que não se deve fazer, né? Quando o relacionamento termina, o que não se deve fazer? Ok. O que não se deve fazer quando o relacionamento terminou Exatamente. é partir apressadamente para um próximo relacionamento. Ok. Como já mencionamos há pouco, você precisa de se superar, precisa de melhorar os seus pontos fracos, naquilo que você falhou no relacionamento passado, para não cometer o mesmo erro no relacionamento a seguir. Então, geralmente, recomenda-se ficar de 12 a 24 meses sozinho, se reconstruindo, para poder entrar num novo relacionamento. Porque terminou, já foi para o outro, as chances desse próximo vir terminar são muito maiores. Porque você ainda não se reconstruiu, você não superou a perda. Se calhar você está aí para um novo relacionamento por uma questão de emoção, você não tem certeza se ama a pessoa ou não. Não quer dizer que sempre é assim, né? É relativo. Mas na maioria das vezes, quando o relacionamento terminou, você parte já para o próximo, vai ter muitos problemas. Vai ter muitos problemas. Então, esse aqui é um dos elementos, né, chave que nós não devemos fazer após o término de um relacionamento. Mas esperar 12 meses não será muito. É um tempo aceitável para você se reconstruir. É um tempo significativo para você se reconstruir. Até vai um pouquinho mais além, né? Pode chegar a 2 anos. O tempo mínimo, alguns dizem que é 2 anos. 2 anos sozinho. Essa regra, se calhar, só é feita para nós cristãos, né? Para todo mundo, porque a psicologia recomenda isso. Ok. A psicologia recomenda isso aqui. E olhando para a nossa sociedade, não é isso que tem acontecido. Quer dizer, a pessoa terminou o relacionamento e vai logo para outro relacionamento. E se dá o caso, né, que aqui está a terminar e já está a começar um outro. Precisamos evitar isso aqui. Precisamos. Como saber se Deus quer que você termine um namoro ou não? Um namoro ou não. Ok. Essa pergunta aqui é interessante. Primeiro devemos avaliar o curso da relação. É uma relação
que visa o futuro, é uma relação com planos para o futuro. Essa questão de objetivos, o que é que vocês têm em comum, se Deus faz parte do vosso relacionamento. Então, quando a gente analisar essas coisas e não tivermos uma última resposta, então é um sinal divino para terminar aquela relação. Porque há muitas relações, né, que a finalidade dela é mais nos afastar de Deus. Se a relação nos afasta de Deus, do nosso próximo, do nosso próximo, detalhadamente os nossos amigos, família, porque há pessoas que quando namoram é só ele e a namorada, não quer mais saber de nada, está na escola, está no telefone, a conversar. Não precisa ser assim. Então, quando o relacionamento está a nos consumir, está a atrapalhar as nossas outras relações, então esse relacionamento não é saudável. Devemos procurar melhorar e se não, tem que terminar mesmo. Tem que terminar, porque o relacionamento é para crescer, né? Então, nós não devemos estar presos em relacionamentos que nos levam a decrescer. Não devemos estar presos aos relacionamentos que nos levam a decrescer. Então, se a relação não está saudável, né, precisamos procurar colocar saúde na relação. E se não funcionar, o melhor para os dois é terminar. E nesse caso, né, na procura, será que o cristão deve orar para Deus, pedir para reatar esse namoro? E isso aqui é indispensável. Ok. É indispensável. Há um pensamento cristão, não sei, acho que o Espírito de Profecia, né, diz que quando a gente pensar em namoro, casamento, se nós orávamos 3 vezes, então devemos duplicar, né, devemos orar muito ainda mais. Devemos orar muito ainda mais. Agora, há um ponto aqui que muitas das vezes os cristãos cometem um erro em, por exemplo, né, você quer namorar alguém e você pensa assim, vou orar para Deus, me dá um sinal. Então eu vou na igreja, no programa. Fiz isso. Vou na igreja, no programa. A primeira menina que sorri para mim é essa. Não funciona assim. Não funciona assim. Deus já deixou. Não, mas é um sinal. É um sinal, bem, entre aspas, né? Mas Deus, na sua palavra, já deixou orientações que uma mulher deve ter. Né? O Provérbio 31 dá orientações boas. Então, se Deus já disse que você não pode se colocar no jogo desigual, né? A mulher não pode comer o pão da preguiça, aquela toda a etiqueta que nós sabemos. Mulher tem que ter caráter. Agora, se a mulher tem caráter, precisa de sinal para quê? O sinal é esse. Você não precisa de um sinal, né, de uma mulher no programa vir sorrir para você. Não precisa disso. O sinal claro é que a palavra de Deus deixou. A mulher tem que ter caráter. A mulher... O Provérbio 31, talvez não teremos tempo para lê-lo, né? Mas ele dá uma sugestão do que a mulher deve ter. Mas eu vou ler aqui um pouquinho o que diz, ou seja, mensagens para os jovens. Okay. Diz assim, os jovens cristãos devem ter muito cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. Depois, há uma parte aqui, deixa só procurar. Ok, sob esse guia, aceite a jovem como companheiro de vida, tão somente aquele que possui traços de caráter puros e nobres, que seja diligente, honesto, ousado em suas aspirações, que ame e tema a Deus. Agora, para o homem, isso aqui é para a menina, né? Para os rapazes, nós jovens devemos procurar ficar ao lado de alguém que esteja habilitada a assumir sua parte nas responsabilidades da vida, cuja influência o enobreça e refine e que o faça feliz com seu amor. Então, se a mulher apresenta esses traços de caráter, esse é o sinal de Deus. Você não precisa mais estar ali, fazer aí esse combinado com Deus, né? Senhor, quando eu chegar na igreja, a irmã que sentar ao meu lado é essa. Vai se dar o caso que vai sentar ao teu lado é uma boa. Então, o sinal já está claro na palavra de Deus. Devemos nos desfazer desses métodos de arranjar mulher. Porque na maioria das vezes esse aqui funciona pouco. Funciona pouco e não é muito viável. Porque pode aparecer alguém, como eu já disse, né? Pode aparecer alguém que não corresponde
não corresponde a esses requisitos. E como é que fica? Né? E depois termina desse jeito. Só Deus pode dar uma esposa sensata. Isso aqui encontramos no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 14. Então, o jovem na procura de alguém para ter ao lado dele orar muito, muito, muito. O Provérbios. Falando de Provérbios, né, o livro de Salomão aí também é um caso muito sério. Porque ele deu vários conselhos sobre procurar uma jovem, bem dizer, de bom caráter e tudo mais. E quando nós levar para outro lado, nós vemos que Salomão foi um camarada aí que... Quando nós chegar no céu, vamos fazer essa pergunta para Salomão. Sim. Agora, uma outras dicas, né, que eu quero aqui passar